Olá pessoal, meu nome é Elcio. Para quem não me conhece, eu sou professor daqui da UFESA na disciplina de rede de computadores, que é oferecida no curso de graduação em ciência da computação. Eu sou formado em engenharia elétrica pela UFRN, tenho mestrado em engenharia elétrica pela UFRN também, na área de concentração da engenharia da computação, que foi onde eu comecei a estudar redes. E tenho um doutorado em engenharia elétrica pela Unicamp, na área de concentração de telecomunicações e telemática, onde eu também continuei estudando redes. Eu estou aqui para dar para vocês uma introdução ao roteamento. Roteamento é um procedimento que dele depende a internet como um todo. Então eu quero dar uma visão geral de como acontece esse processo. Eu digo visão geral porque o roteamento ele é uma área, né, muito complexa, com muitas nuances, mas eu quero dar aqui uma visão geral, né, em termos até de curiosidade para vocês. Então vamos analisar o contexto geral em que nós temos aqui, que é nessa figura vocês estão vendo aqui uma estrutura de dados que nós chamamos, vocês podem chamar de pacotes, a gente em redes chama de datagrama, né? A gente dá um nome mais sofisticado a esse pacote. Esse datagrama que vocês estão vendo, que está saindo aqui de um servidor, ele pode encapsular amostras de áudio e vídeo relativas a um fragmento de um vídeo que vocês estão assistindo via YouTube. Por exemplo, essa apresentação aqui, né? Pode ser também uma parte, um fragmento de uma página de uma rede social. E aí eu chamo atenção para a palavra fragmento, né? Você não tem um vídeo todo sendo transmitido em um único datagrama. Nem toda a página de uma rede social é transmitida também em um datagrama. Então você tem partes desses conteúdos que são encapsuladas, né? Ou seja, estão dentro de datagramas, certo? E o protocolo que é falado aqui é o protocolo IP, né? Internet Protocol, que é um protocolo tão importante que a arquitetura de protocolos que se usa hoje na internet recebe o nome de TCP/IP, né? Então imagine, por exemplo, que você tem esse datagrama aqui fluindo de um servidor para uma determinada máquina, que por exemplo pode ser sua máquina, tá certo? O que acontece? Todas as máquinas na internet, elas são identificadas por um número que é chamado de endereço IP. O endereço IP, na verdade, é uma junção de quatro números que são separados por pontos. Vocês estão vendo aqui X, Y, Z e W, eu usei letras, mas na verdade isso aqui são números. Acho que talvez, pelo menos alguns de vocês devem ter uma certa familiaridade, já devem ter visto isso aí, né? Então, o que vocês estão vendo? Entre o servidor e o cliente que está consumindo aquele conteúdo, eu diria até entre duas máquinas na internet, você tem uma sequência, né? Uma malha de outros equipamentos que são chamados de roteadores, que são esses círculos azuis aqui com esse xizinho dentro. Então você pode imaginar que a internet ela é na verdade uma malha formada por uma série de roteadores. E cada roteador desse aqui, ele tem como função, ao receber um determinado datagrama, encaminhar esse datagrama por uma de suas portas. Se você entender aqui, se você considerar esse roteador aqui, você vai ver que esse é um roteador que tem uma, duas, três, quatro portas. Então, quando ele recebe um datagrama aqui por uma porta, ele pode enviar o datagrama para esse camaradinha daqui, para esse aqui, que é o que fato ele faz, ou aqui para baixo.
O roteamento é um procedimento que faz com que esse roteador tome a decisão de enviar esse datagrama por uma determinada porta. Então, ele roteia esse datagrama por essa porta. Você pode imaginar que existem várias formas, vários caminhos para se chegar, né, saindo aqui dessa máquina para se chegar na máquina do cliente, né, na máquina onde você está vendo aquele vídeo ou acessando aquela rede social, não é verdade? De fato, pode haver vários caminhos para se chegar em um determinado destino. Pode, por sua vez, também ter caminhos pelos quais, por exemplo, vamos imaginar que esse roteador aqui, que ele não tivesse nem essa ligação nem essa. Se o nosso roteador aqui, se ele rotear esse datagrama para esse roteador aqui, supondo que ele não tivesse nem essa ligação aqui, nem esse enlace, o que queria acontecer? Esse datagrama jamais iria chegar. Então, a decisão de roteamento, ela busca o melhor caminho para o qual escoar um determinado datagrama que chega em um roteador, certo? Pode haver mais de um caminho que dê certo, né, o datagrama chegar no seu destino, mas pode haver caminhos que ele pode tomar que nunca vai chegar ao destino, né? Então, todo o processo de roteamento é feito roteador a roteador, né? Então, esse datagrama, quando chega nesse cara aqui, ele vai tomar uma decisão para onde ele vai enviar o datagrama, se é para esse cara aqui, para esse ou para esse, ele envia para esse aqui. A mesma coisa com esse roteador, ele decide se ele vai enviar esse datagrama por esse enlace ou por esse. Esse aqui também decide se vai enviar por essa porta, por essa porta ou por essa porta. Ele envia por essa aqui. E quando chega aqui, esse camaradinha, ele decide se vai enviar por esse enlace, ele envia para esse aqui. E o datagrama chega na máquina, certo? Lembrando que o datagrama é uma estrutura de dados que ele tem uma informação de endereçamento. Você tem um endereço IP de origem, ou seja, quem é que está enviando esse datagrama, que no caso é essa máquina aqui, eu não representei o endereço dela. E tem o endereço de destino, que é para onde, a quem se destina esse datagrama. Que no caso aqui é esse laptop que está identificado por XYZW. Tudo bem? Então nós vamos falar de coisas que acontecem nesse contexto aqui, tá bom? Vou tentar ser o mais simples aqui para tornar o nosso diálogo mais produtivo. Tá legal? Pois bem, a gente começa falando sobre o conceito que é o conceito de rede. Bom, a gente pode representar a rede por, eu chamo essa abordagem de uma abordagem dos sinos carinhosos, né? Em que você representa a rede por uma nuvenzinha. Mas seja você representando por uma nuvem ou por uma representação mais próxima do real, você tem aqui 3 computadores que se conectam aqui a um equipamento que pode ser um hub, pode ser um switch, tá? Hoje em dia é mais comum você ter switches. Quer seja nessa estrutura aqui, quer seja nessa representação, quer seja na representação de cima, que são as representações equivalentes, o fato é que você identifica a rede por um endereço, que é chamado de endereço de rede. E esse endereço de rede ele não identifica nenhuma máquina da rede. Todas as máquinas em uma determinada rede vão ter o seu próprio endereço IP. Mas esse endereço IP não é o endereço da rede. O endereço da rede é o endereço da rede. Um outro parâmetro é a máscara de rede. A máscara de rede também é um número que é composto por 4 números separados por pontos. E o que é que acontece? A máscara de rede, ela identifica dentro de uma rede a parte do endereço que é comum para todas as máquinas e a parte do endereço que vai diferenciar uma máquina da outra. Então veja, se você tem aqui uma máscara de rede igual a barra 24 ou 255.255.255.0,
Isso aqui é o preenchimento de uns, né? Você tem 8 bits aqui, 8 bits aqui, 8 bits aqui. Você tem 24 bits. Então, se você colocar todo mundo em um aqui, vai ser 255. Então, vai ter 255 aqui, 255 aqui, 255 aqui. Certo? Se você tem essa representação, isso quer dizer o seguinte, que para todas as máquinas que compõem a rede 10000, os três primeiros octetos, que correspondem a esses três primeiros 255 aqui, todos os três primeiros octetos vão ser rigorosamente iguais. Então, por exemplo, a gente começa aqui com o endereço que é 10000, só que a gente não pode atribuir para ninguém, porque esse é o endereço da rede. O último endereço que equivale a você ter aqui no último octeto todo mundo configurado em 1, né? Isso aqui vai dar 255. A gente não pode dar esse endereço para ninguém também da rede, não. Porque esse é o endereço de broadcast da rede. É o endereço segundo o qual a gente pode atingir todo mundo com um datagrama só, em vez de você precisar enviar um datagrama para cada um. Então, tipo, a gente não pode atribuir para uma máquina o endereço da rede, porque o endereço da rede não é de ninguém. E a gente não pode atribuir o endereço de broadcast, haja vista que esse endereço é de todo mundo, digamos assim. Então, os endereços atribuíveis começam em 10001 e acabam em 1000254. Perfeito? Tudo bem? Então, aqui vocês estão vendo alguns endereços sendo atribuídos. Esse ponto 1, ponto 2, ponto 3 e ponto 4, na verdade, correspondem a 10001, 10002, 10003 e 10004. Tudo bem? Tranquilo? Por que eu utilizo ponto 1, ponto 2, ponto 3 e ponto 4? Porque justamente pelo fato da máscara ser 255, 255, 2550, os três primeiros octetos são sempre iguais para quaisquer máquinas que estejam fazendo parte dessa rede. Então, para eu não escrever tanto, eu escrevo só o último octeto. E eu chamo a atenção de vocês para alguns aspectos. O primeiro deles é o endereço do roteador, que pertence a essa rede aqui. Tá certo? Nesse contexto, esse roteador é o que nós chamamos de gateway para essa rede. E por que nós chamamos esse roteador de gateway? Porque qualquer comunicação que parta de qualquer uma dessas máquinas e que tenha como destino alguém fora dessa rede, vai ter que passar por esse roteador, vai ter que passar por esse gateway. E gateway em português significa portal, né? Então seria um portal para você atingir outras máquinas que se encontram em outras redes. Perfeito? Então tem um 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.001 é essa máquina aqui, né? Podemos dizer que o roteador é uma máquina também, né? Ele faz parte dessa rede. Aqui 10.002, 10.003 e 10.004. Por que nós não temos endereço aqui nesse camarada? Porque esse camarada, em sendo um hub ou sendo um switch, ele não possui endereço IP. Tá certo? Então esse cara não tem endereço IP. Tá legal? Tudo bem? Bom, prosseguindo. Aqui tem um conceito que é muito importante para a gente entender o roteamento, que é o conceito de interconexão. Interconexão, pessoal, é quando nós temos a junção de duas ou mais redes. O que é que nós temos aqui? Nós temos duas redes. Nós temos a rede 10.000/24 e a rede 20.000/24. Aliás, a junção do endereço de rede com a máscara muitas vezes é chamada de prefixo. A gente vai falar
daqui um pedaço, sobre prefixos, né? Essa representação citando como prefixo. Então, o que é que acontece? Nós temos duas redes. Quem é que liga redes? Quem liga redes é o roteador. Então, veja, aqui nós temos o nosso roteador R1, que faz parte de duas redes. Faz parte da rede 10.000/24 e faz parte da rede 20.000/24. O nosso roteador faz parte de ambas as redes e ele possui endereços em ambas as redes. Vocês podem pensar, poxa, mas você colocou ponto 1 aqui e ponto 1 aqui, ponto 2 aqui, ponto 2 aqui, ponto 3 aqui, ponto 3 aqui, ponto 4 aqui, ponto 4 aqui. Por quê? Porque o que acontece é o seguinte, esse ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4, em sendo pertencentes à rede 10.000/24, isso aqui, por exemplo, é 10.001. É diferente desse ponto 1 aqui, que na verdade é 20.0.0.1. Aqui nós temos 10.002. Aqui nós temos 20.002. Aqui nós temos 10.003. Aqui nós temos 20.003. Aqui nós temos 10.004. E aqui nós temos 20.004. Perfeito? Então, o que acontece? Toda a comunicação que sai de uma rede e vai aqui para a rede da direita, passa impreterivelmente pelo roteador. Você poderia pensar, Elcio, mas e se alguém da direita enviasse um datagrama para alguém da esquerda, passaria pelo roteador? Passaria sim. Nós estamos ilustrando aqui a comunicação num sentido, mas no sentido oposto também vai passar pelo roteador. Tudo bem? Muito bem. Agora eu quero falar para vocês sobre a mecânica do roteamento. Tá? O que acontece? Aqui nós vemos um datagrama saindo de 10.002, esse é o endereço IP de origem, e tendo como destino a máquina 20.002. Este datagrama que está representado aqui, ele possui no seu cabeçalho, mais precisamente no campo endereço IP de destino, o endereço IP 20.002. Por quê? Porque o objetivo desse datagrama é chegar nesse cara. Quando ele chega no roteador, o roteador tem que fazer o quê? Ele tem que rotear para aqui, para a direita, não é verdade? Como é que o roteador faz isso? O roteador, ele faz o que ele faz examinando o endereço IP de destino de um datagrama e levando em consideração uma tabela de rotas que ele tem. O nosso roteador R1, ele possui uma tabela de rotas que eu chamo de tabela de rotas orgânica. Por quê? Porque essa tabela de rotas, ela é montada, ela é construída pelo próprio roteador R1. Como assim? Quando o roteador R1 ele se vê tendo o endereço IP 10.001 e associado a esse endereço uma máscara de rede, que é o /24, o que acontece? O nosso coleguinha R1 ele faz um AND bit a bit entre 10.001 e /24, ou seja, 255.255.255.0. Quando você faz o AND de 10.001
com 255.255.255.0, nós temos como resultado 10.0.0.0, que vai ser o quê? Que vai ser o endereço da rede a qual R1 pertence. Então, R1 raciocina da seguinte forma: eu estou unido ou conectado diretamente à rede 10.0.0.0, cuja máscara é 255.255.255.0. Eu não tenho nenhum próximo salto para aquela rede, ou seja, um datagrama que eu receba que seja endereçado àquela rede, eu não preciso enviar para nenhum outro roteador. E eu preciso escoar esse datagrama pela interface FE1/0. De fato, se R1 receber um datagrama endereçado a alguém daqui, ele tem que escoar o datagrama por essa interface FE1/0, que é uma interface Fast Ethernet. A interface Fast Ethernet é aquela interface que vocês estão habituados a a usar muitas vezes na oferta, que é aquela interface, aquela plaquinha de rede, que nela é conectado um cabo de par trançado, né? Tem um conector RJ45 e sai um cabinho, às vezes, muitas vezes ele é azul, né? Esse cabinho, com 4 pares trançados, né? Um cabo categoria, um cabo UTP, Unshielded Twisted Pair, ele não é blindado, categoria 5E, mas isso aí também é outro assunto. Por outro lado, R1, ele dá uma olhada nesse endereço aqui, 20.0.0.1, a máscara de rede é /24, ele faz um end bit a bit de 20.0.0.1 com 255.255.255.0 e o resultado é 20.0.0.0. Então, R1 sabe que ele está diretamente conectado à rede 20.0.0.0, cuja máscara é 255.255.255.0. Ele sabe que um datagrama que ele recebe direcionado a alguém daquela rede não precisa ser enviado para nenhum outro roteador, então não existe um próximo salto. E o que acontece é que esse datagrama tem que ser escoado pela interface Fast Ethernet 2/0. Então, uma vez que você equipa um roteador com endereços IP para todas as suas interfaces e suas respectivas máscaras de rede, que podem ou não ser /24, né? A gente tem uma possibilidade muito ampla de uma quantidade muito grande de máscaras disponíveis, né? Pode ser /24, pode ser /25, 26, 18, 19, /8, /30, enfim. Mas quando a gente atribui para as portas dos roteadores um endereço IP e uma máscara, automaticamente eles sabem a quais redes eles estão conectados diretamente. Então, essa é a tabela de rotas de R1. Se eu quiser, por exemplo, se R1 for um roteador da Cisco, eu posso aqui enviar um comando que é chamado show IP route. Ele mostra a tabela de rotas. Então você vê aqui, esse C significa diretamente conectado, né? Então ele fala aqui 10.0.0/24 is directly connected, está diretamente conectado à interface F1/0. E aqui 20.0.0.0/24 is directly connected à interface FE2/0. Perfeito? Tudo bem, isso aqui é como o roteador R1 monta sua tabela de rotas orgânica. Mas o que acontece aqui? O que acontece quando um datagrama endereçado a 20.0.0.2, essa máquina aqui, chega até R1? O que vai acontecer? A mecânica do roteamento, isto é, como é que o roteador vai operacionalizar o roteamento, é o seguinte: para cada entrada na tabela de rotas, e aqui nós temos duas entradas na tabela de rotas,
Para cada entrada na tabela de rotas, o roteador vai fazer o seguinte, ele vai fazer um end bit a bit do endereço IP de destino do datagrama com a máscara de rede da entrada. Se o end do endereço IP de destino com a máscara corresponder à rede da entrada, aquela rota ela é marcada como aquela entrada ela é marcada como uma solução elegível. Por que eu estou dizendo solução elegível? Porque nós podemos ter várias entradas que, quando eu faço o end do endereço IP com a máscara, corresponde à rede. Nesse caso, a gente tipicamente vai usar uma outra regrinha que vai fazer com que a gente diga, olha, de todas essas entradas em que houve a correspondência, eu vou escolher essa entrada aqui, tá certo? Porque o roteador ele tem que, em última instância, enviar o datagrama por apenas uma porta de saída, tá bom? Então não é o caso aqui, porque quando eu faço 20002 end 255.255.255.0, o resultado é 20.000, não é 10.000. Então, essa entrada aqui não é uma entrada elegível. Porém, vindo aqui para baixo, quando eu faço 20.002 end 255.255.255.0, eu tenho de fato 20.000. Então, a minha entrada escolhida é essa daqui. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que eu vou enviar ou rotear esse datagrama pela interface FE2/0, ou seja, eu vou enviar o datagrama por aqui, por essa interface. E é por isso que o datagrama chega até o destino. Tudo bem? Então, roteamento é feito pelo roteador com base no endereço IP de destino do datagrama e em sua tabela de rotas. Para cada entrada, pega-se o endereço IP de destino, faz um end com a máscara de cada entrada e verifica se o resultado corresponde à rede de cada entrada. Quando corresponde, a entrada é marcada como uma solução elegível. Havendo uma solução elegível apenas, a decisão está feita, né? Vai ser por aquela interface de saída, mas havendo duas ou mais soluções elegíveis, se usa um critério de desempate, que no nosso caso não convém muito, não vale a pena entrarmos nesse tipo de detalhe. Tá? Eu quero mostrar para vocês como é que acontece de maneira rápida a mecânica do roteamento. Todo roteador na internet faz isso. Todo. Aqui nós temos uma interconexão com três redes. Aqui nós temos 10.000, 12.12.0/24 e 20.000/24. O que acontece? Como eu falei para vocês, o que é que a gente tem que ter? Entre duas redes, ou conectando duas redes, ou interconectando duas redes, a gente tem que ter um roteador, né? Então, a gente tem que ter um roteador entre 10.00/24 e 12.12.12.0/24. Esse roteador aqui é o roteador R1. E a gente tem que ter um roteador aqui entre as redes 12.12.12.0/24 e 20.000/24. Esse roteador aqui é o roteador R2. Então, agora nós temos dois roteadores, R1 e R2. Perfeito? Tudo bem? Então, o que acontece aqui, pessoal? Imagine a seguinte situação. Eu quero aqui, na máquina 10.002, enviar um datagrama com destino a 20.002. Evidentemente que esse datagrama vai ter que chegar em R1, e R1 vai ter que rotear ele para R2, e R2 vai ter que enviar ele aqui para a máquina 20.002. Tudo bem? Tá tranquilo, né? Até aí tá tudo bem.
Agora, veja bem, aqui eu coloquei Houston, we have a problem, né? Aquela frase bacana lá da Apollo 11. Não foi muito bacana para os astronautas, não. O que é que acontece? O nosso roteador R1 aqui, tanto o R1 como o R2, eles possuem as suas tabelas de rotas orgânicas. Na tabela de rotas de R1 e também na tabela de rotas de R2 vão constar as redes às quais R1 e R2 estão diretamente conectados. R1 está conectado às redes 10.0.0.0 e 12.0.0.0, perdão, 12.12.12.0/24. E R2 está conectado às redes 20.0.0.0/24 e 12.12.12.12.0/24. Perfeito? Aqui nós temos a representação gráfica dessas tabelas de rotas e aqui nós temos as tabelas de rotas se esses roteadores forem roteadores Cisco e nós estivermos usando o Show IP Route, o comando aqui para mostrar a tabela de rotas. Perfeito? O que acontece aqui? O que acontece é o seguinte. Chega aqui um datagrama endereçado a 20.0.0.2. Quando ele chega em R1, R1 vai fazer o roteamento desse datagrama, com base na sua tabela de rotas e nesse endereço IP. Como eu falei há pouco para vocês, o que ele vai fazer mesmo? Ele vai pegar esse 20.0.0.2 e fazer um AND com 255.255.255.0. Quando eu faço um AND de 20.0.0.2 com 255.255.255.0, o resultado disso aí é 20.0.0.0, não é 10.0.0.0. Então já sei que essa entrada aqui está descartada, na verdade. Vamos para a próxima. Mais uma vez eu faço um AND bit a bit de 20.0.0.2 com 255.255.255.0. O resultado, como eu afirmei há pouco, é 20.0.0.0, não é 12.12.12.0. O que acontece? Quando eu faço o AND bit a bit para todas as entradas e eu não encontro uma correspondência, eu sou obrigado, eu enquanto roteador, né, estou antropomorfizando o roteador, eu como roteador sou obrigado a descartar o datagrama. Perfeito? Eu posso dizer para vocês que esse roteador ele não possui rota para a rede 20.0.0.0/24. Tudo bem? Então, já estamos falando de rotas ou caminhos para determinadas redes ou para determinados prefixos, se nós considerarmos a junção endereço de rede e máscara. Não é verdade? O que acontece? Para a coisa funcionar, eu tenho que ter uma entrada que corresponda a uma rota para a rede 20.0.0.0. Então, de alguma forma, eu equipo a tabela de rotas de R1 com essa entrada aqui. De tal sorte que, muito embora o AND bit a bit de 20.0.0.2 com 255.255.255.0 não corresponda nem a essa entrada e nem a essa segunda, vai corresponder a essa terceira. Em correspondendo, vamos ver o que diz essa entrada na tabela de rotas de R1. Essa entrada diz que o próximo salto para se atingir aquela rede é 12.12.12.2. Veja bem, se você é R1, você sabe que o próximo salto para se atingir a rede 20.0.0.0 é R2, não é verdade? Aliás, você não precisa nem ser R1, né? Você olhando aqui de cima, né, tendo a visão de Deus, né, que o pessoal fala em jogos, você olhando aqui, você vê que, poxa, o próximo salto até
Se atingir 20.000/24, a partir de R1 é R2, né? Mas o que é que acontece? R2 é apenas uma representação que nós usamos. Na verdade, R1 não conhece R2. R1 conhece 12, 12, 12, 2, que é o endereço desta interface de R2. Perfeito? Então, do ponto de vista de R1, o próximo salto para 20.000/24 é, na verdade, 12, 12, 12, 2. É esse endereço aqui. E por qual interface de R1 ele vai ter que escoar o datagrama para que ele chegue em R2? Pela interface SE1/0. Então, nós temos aqui, próximo salto, 12, 12, 12, 2. E interface de saída SE1/0. Se FE é Fast Ethernet, SE é serial, é uma interface serial. Perfeito? Na tabela de rotas, que a gente obtém através do comando show IP route, a gente vê essa entrada aqui desta forma. Esse S aqui indica que essa rota ela é uma rota estática. Esse S é de static. E eu vou mostrar para vocês daqui a alguns minutos o que significa isso. Mas antes de mostrar, eu vou ilustrar aqui que, por exemplo, não adianta nada se chegar em 20.000 se de 20.000 a gente não conseguir chegar em 10.000, não é verdade? Para que isso aconteça, na tabela de rotas de R2, a gente tem que ter também uma entrada ou uma rota para a rede 10.000/24. Esta rota, ela corresponde a essa entrada aqui, ó. Perceba, eu tenho em R2 uma rota para 10.000/24, cujo próximo salto é 12, 12, 12, 1. Porque você sabe que a partir de R2 o próximo salto para se chegar em 10.000/24 é R1. Mas R2 não conhece R1. O que R2 conhece é o endereço de R1 vinculado a essa interface, a qual ele está diretamente conectado. Então, para R2, R1 é 12, 12, 12, 1. E mais uma vez, isso aqui é notado, anotado aqui como interface como uma rota estática, certo? Aqui nós temos a interface de saída, que é a serial 1/0. De fato, para que um datagrama saia de R2 e chegue até R1, ele tem que ser escoado por a interface SE1/0 de R2. Tudo bem? Então, assim, nós temos uma garantia de comunicação bidirecional entre essas redes. Tanto 10.000/24 pode atingir 20.000/24, quanto 20.000/24 pode atingir 10.000/24. Tudo bem? Ótimo. Agora a gente vai falar sobre as formas de inserção ou de remoção de rotas. Veja, nós podemos fazer isso de duas formas. Nós podemos inserir ou remover manualmente as rotas, e isso a gente faz pela gente mesmo, ou seja, é um ser humano que vai fazer isso. Desse ponto de vista, a rota ela é denominada de rota estática, que corresponde àquele Szinho que vocês viram. Por que a rota é chamada de estática? Porque uma vez que você colocou lá, só você pode tirar. Uma vez que um ser humano colocou aquela rota, só um ser humano pode tirar. Mesmo que aquela rede deixe de existir, uma rota para ela permanecerá naquele roteador.
isso pode gerar alguns problemas, tá? Mas para pequenas interconexões de pequeno porte, o roteamento, a inserção, remoção manual de rotas estáticas, ela, ela é adequada, ela supre as necessidades. Agora, para interconexões de médio e grande porte, interconexões que requeiram, que são compostas por muitas redes, a inserção e remoção manual de rotas não é legal. A gente configura protocolos específicos que vão fazer essa inserção e remoção de forma dinâmica. Como assim de forma dinâmica? Uma vez que surgiu uma nova rede naquela interconexão, o protocolo vai lá e coloca uma entrada na tabela de rotas de cada um dos roteadores, automaticamente, sem que você precise fazer absolutamente nada. Por outro lado, uma vez que aquela rede deixe de existir, o protocolo de roteamento vai lá e remove aquela rota dos roteadores. O que nós vamos falar hoje, especificamente, é sobre protocolos de roteamento dinâmico, isto é, protocolos cujo objetivo é a inserção e eventual remoção de rotas de forma dinâmica, isto é, de forma automática, sem a intervenção do usuário, a menos da configuração dos protocolos nos roteadores, tá certo? Então, esse é o tema do nosso minicurso, que a gente vai se aprofundar daqui a um pouquinho, tá bom? Olá pessoal, vamos fazer aqui um laboratório bem rapidinho. Então já vai montar aquela interconexão que a gente montou da primeira parte, né? Então nós vamos precisar de 2 computadores. Estamos usando aqui um software chamado Cisco Packet Tracer. Ele é um simulador feito pela empresa Cisco Systems, né? Aqui nós vamos adicionar um switch. Vamos precisar aqui de mais um switch aqui do outro lado. Mais 2 computadores. Esses 2 computadores aqui vão ser ligados a esse switch. Através de cabos de par trançado. Mesma coisa vai acontecer com essa galera aqui. E vou precisar de 2 roteadores, porque a gente tem 3 redes, né? Essa interconexão com 3 redes. Vou escolher aqui um roteador chamado PT Empty, é um roteador vazio, ele não tem slots. A gente tem no Packet Tracer alguns roteadores que já vêm com as interfaces bonitinhas. E eu estou querendo um que não venha com nada, justamente para mostrar que eu posso inserir as interfaces, tá? Vou separar um pouco aqui, um do outro. Vou entrar em cada um deles aqui, ó. Eles estão vazios. Vou desligar. Vou colocar aqui uma interface Fast Ethernet e uma interface serial. E vou ligá-los. Vocês podem ver que aqui eles estão dando boot, o roteador está dando um boot. Vou fazer isso com esse camaradinha e com esse aqui também.
Eu vim aqui, dar um zoom out, desligo ele, coloco uma interface Fast Ethernet e uma interface serial. Beleza? Ligo aqui meu camarada e ele vai ficar dando boot aqui também, tá? Perfeito. Agora vamos ligar os cabos. Vou colocar um cabo Fast Ethernet em R1. Perceba que aqui eu não tenho uma conexão ainda funcionando, né? Aqui também, ó. E eu vou ligar esses dois roteadores através de um cabo serial. Perfeito? Que também não está funcionando nesse momento. Eu fiz o projeto físico da interconexão, tá? Falta fazer o projeto lógico. Muito bem. Vamos fazer o seguinte. Vamos dar nome aos bois, né? Então, nós temos aqui 3 redes. Eu tenho uma rede aqui. E tenho outra rede aqui. A do meio, eu não vou colocar a elipse. Mas só para separar essa daqui dessa daqui. Essa daqui a gente sabe que é a 10.0.0/24. E essa daqui é a 20.0.0/24. Beleza? Temos as duas aqui. Essa daqui do meio é a 12.12.12/24. Tranquilo? Software muito interessante, né? E aí eu vou colocar os endereços. Isso aqui vai ser ponto 1, ou seja, 10.0.0.1, né? Como eu falei. Aqui ponto 2. Aqui ponto 3. Aqui ponto 1, sendo 12.12.12.1. Aqui ponto 2, sendo 12.12.12.2. Aqui ponto 1, sendo 20.0.0.1. Aqui ponto 2, sendo 20.0.0.2. E aqui ponto 3, sendo 20.0.0.3. Tudo bem? Tranquilo? Vamos agora configurar esses endereços. Então, vou vir aqui, nesse computadorzinho, desktop, configuração de IP, endereço dele é 10.0.0.2, máscara 255.255.255.0. O gateway vai ser esse endereço aqui, tá? Então, 10.0.0.1, perfeito. Aqui eu tenho 10.0.0.3, 255.255.255.0, gateway 10.0.0.1. Estão configuradas essas duas máquinas aqui. Vou configurar esse roteador aqui. Aí perceba o que vai acontecer. Eu vim aqui config e a hostname R1. Vou configurar a Fast Internet. Fast Internet vai ser 10.0.0.1. Máscara 255.255.255.0. Vou levantar a interface. Perceba que aqui ela já vai ficando verde, né? E vou configurar essa interface aqui, ó, a serial 1/0. Serial 1/0, o endereço dela é 12.12.12.1. Máscara 255.255.255.0. Vou levantar a interface, levantei. Não alterou o estado das coisas, só vai alterar quando eu levantar essa interface aqui de R2. Perfeito? Muito bem. Joia. Venho aqui em R2 e vou configurar as interfaces.
Vou configurar essa interface Fast Ethernet aqui. O endereço dela é 20.0.0.1, máscara 255.255.255.0. Vou levantar essa interface, perceba que aqui vai ficar verde e âmbar. Ó, verde aqui, âmbar aqui, daqui a pouco fica verde também, como está aqui. E a serial, eu vou configurar com o endereço 12.12.12.2, máscara 255.255.255.0. Vou levantar a interface e perceba agora que elas vão ficar verdes, ó. Tranquilo? Um triângulo para cima quer dizer interface up, que é verde. Triângulo para baixo, a interface é down. Né? Tudo bem? Tranquilo. Falta só eu configurar o endereço desses dois camaradinhos aqui. Vou vir aqui. O endereço desse camarada aqui é 20.0.0.2, máscara 255.255.255.0, 20.0.0.1. Tranquilo? Aqui 20.0.0.3, máscara 255.255.255.0, 20.0.0.1. O endereço de gateway, né? O endereço de gateway do pessoal daqui é esse endereço aqui. Perfeito? Pronto. Dito isto, pessoal, o que acontece? Se eu estou aqui nesse cara, eu vou tentar me comunicar com esse camaradinho aqui, as coisas vão dar certo, tá? Então, venho aqui, ó, ping 10.0.0.3. É esse camaradinho aqui. Coisa dá certo. Eu consigo respostas, né? Reply from 10.0.0.3. Tranquilo, show de bola. Mas imagine que eu quero me comunicar com esse cara aqui, numa outra rede. O que acontece? Ou o que não acontece, melhor falando. Então, eu vou me comunicar com 20.0.0.2, ou seja, eu vou me comunicar com essa máquina aqui, ó. 20.0.0.2. O que vai acontecer? Tá aqui. Destination host unreachable. Ou seja, o destino está inalcançável. Unreachable significa inalcançável ou inatingível. Para a gente saber por que ele está inalcançável, inatingível, a gente vem aqui em R1 e as configurações de R1, a gente vai atrás da tabela de rotas, né? Show IP route. Aí você vai ver o seguinte, que no caso, o que eu tenho aqui? Eu tenho só em R1 rotas para as redes às quais R1 se conecta diretamente, que são as redes 10.0.0.0 e 12.12.12.0. Eu não tenho uma rota para 20.0.0.0/24. Da mesma forma, se eu vier aqui em R2, olha só, der um show IP route, eu não vou ver uma rota para 10.0.0.0. Eu vou ver uma rota para 12.12.12.0 e 20.0.0.0. Perfeito? Bom, para que a coisa funcione, para que eu envie um datagrama daqui para cá e esse cara me responda para cá aqui, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que inserir em cada roteador uma rota extra. Eu vou fazer o chamado roteamento manual, inserção manual de rotas estáticas. Então eu venho aqui, ó, em R1, na parte de static, eu vou inserir uma rota para 20.0.0.0, que é essa rede aqui. A máscara é 255.255.255.0 e o próximo salto vai ser 12.12.12.2, que vai ser esse endereço aqui de R2. Pronto. Acrescentei. Isso equivale a eu digitar esse comando aqui. Tá?
Por outro lado, em R2, eu vou inserir uma rota para 10.0.0.0, 255, 255, 2550, tendo como próximo salto 12, 12, 12, 1, que é esse endereço aqui de R1, tá certo? Então eu vou adicionar. E agora, vamos lá. Vamos tentar fazer com que esse camarada envie um datagrama para esse cara aqui e ele responda de volta. Aqui, repare o que vai acontecer. Consigo agora, né? Isso por quê, pessoal? Porque se você vier agora no tabela de rotas de R1, você vai ver o seguinte, ó. Você vai ver uma rota estática adicionada para 20.000/24, tendo como próximo salto R2. Por outro lado, se você vir aqui em R2, e der um show IP route, você vai ver uma rota estática para 10.000/24, tendo como próximo salto R1. Perfeito? Então, nessa primeira parte aqui do curso, a gente mostra a inserção de uma rota estática. Mostra o problema de não ter uma rota e a inserção de uma rota estática. Beleza? Tranquilo? Olá pessoal, voltamos aqui. Nós vimos há pouco que era uma interconexão de redes, né? Nós vimos uma interconexão com 2 redes, nós vimos uma interconexão com 3 redes, e agora nós vamos apresentar para vocês o que seria um sistema autônomo. Um sistema autônomo, ele é uma interconexão de redes, perfeito? Então, por exemplo, de maneira ilustrativa, nós poderíamos dizer que essas 3 redes aqui, a 10.000/24, a 12.12.12.0/24 e a 20.000/24, poderiam ser um sistema autônomo. Então, o sistema autônomo ela é uma interconexão de redes. Na verdade, o sistema autônomo ela é uma interconexão de redes em que você tem um identificador chamado de ASN, ou Autonomous System Number, ou número de sistema autônomo. E o fato de um sistema autônomo ser impreterivelmente uma interconexão de redes, não quer dizer que o contrário seja necessariamente verdadeiro. Ou seja, que toda interconexão de redes é um sistema autônomo. Na verdade, um sistema autônomo, para ele ser um sistema autônomo, ele tem que atender a certos requisitos, tá certo? Que nem toda interconexão atende. Você tem que ter uma quantidade mínima de componentes, né, de elementos que compõem aquela rede. E nem toda interconexão é capaz de atender esses requisitos. E uma coisa que eu quero falar para vocês é o seguinte: interconexão de redes, muitas vezes, aliás, o elemento mais presente, mais importante em qualquer sistema autônomo são os roteadores. Então, um sistema autônomo ele é uma conjunção, podemos dizer assim, uma conjunção de roteadores. Evidentemente, os roteadores eles se conectam entre si através de redes, né? E todos os roteadores que fazem parte de um determinado sistema autônomo têm como característica estarem sobre uma mesma administração. Ou seja, todos eles estão subordinados a uma mesma organização, uma empresa, por exemplo. Tá certo?
Ok. Dito isso, a gente pode entender, então, a internet como sendo uma interconexão de sistemas autônomos. Perfeito? Você pode imaginar a internet como uma interconexão, uma grande interconexão de redes. Você tem redes para tudo quanto é lado, mas você agrupa algumas redes em interconexões e essas interconexões você chama de sistemas autônomos. Então, a internet, na verdade, é uma interconexão de sistemas autônomos. Perfeito? Muito bem. Então, falávamos que o sistema autônomo é uma interconexão de rede sobre a administração de uma entidade autônoma que possui um ASN, perfeito? O ASN, materialmente, é um número de 2 a 4 bytes. Então, a gente tem aqui, de forma ilustrativa, uma série de sistemas autônomos, né? Aqui a gente tem números que vão além, né, de 2 bytes, né? 2 bytes são 16 bits, 16 bits você vai até 65.535, né? Então você vai números maiores do que esse aqui. Isso aqui é puramente ilustrativo, tá certo? Quem que define quem é o ASN? Quem define o ASN, em princípio, seria uma organização chamada IANA, que é a mesma organização que define faixas de endereço IP. Só que a IANA ela terceiriza isso para registros chamados registros regionais. No caso daqui da América Latina, o LACNIC, que por sua vez, a depender do caso, terceiriza isso para uma entidade nacional. No caso aqui, quem atribui no Brasil, né, quem atribui endereço IP e quem atribui números de sistema autônomo é o NIC-BR. Então, você vê que a internet é uma interconexão de sistemas autônomos e você pode perceber que esses sistemas autônomos eles possuem tamanhos variados. Você tem uma quantidade diferentes de roteadores em cada um desses sistemas autônomos. Você pode ver que alguns sistemas autônomos eles estão aqui como se fosse com função única e exclusiva de ligação entre sistemas autônomos menores, não é verdade? São sistemas autônomos de camada ou de nível 1, o pessoal chama, né? Então é isso. Baseado nesse conceito, nessa abstração da internet como uma interconexão de sistemas autônomos, vamos agora para o que interessa, né? Vamos estudar os protocolos que executam dentro de cada um desses sistemas autônomos. Esses protocolos que executam dentro dos sistemas autônomos, eles são chamados de IGPs. Seria Interior Gateway Protocols. Gateway é uma palavra que designa roteador, de uma maneira geral. Tá? Principalmente antigamente. Né? Gateway era sinônimo de roteador. Então a gente tem alguns protocolos que executam dentro desses sistemas autônomos aqui. Então, alguns exemplos. Nós temos o RIP, que nós vamos estudar. O OSPF, também vai ser objeto do nosso estudo. Temos o ISIS, temos o EIGRP. Temos alguns protocolos, temos vários protocolos que são protocolos IGPs, certo? A gente vai estudar dois, o RIP e o OSPF, que são protocolos muito importantes, né, do ponto de vista estrutural. E o que acontece? Se você observar, por exemplo, esse sistema autônomo aqui, ele executa o RIP. Esse aqui executa o RIP também, e esse aqui executa o RIP também. Mas o RIP que executa aqui tem alguma coisa a ver com o RIP que executa aqui? Não. O RIP que executa aqui tem alguma coisa a ver com o RIP que executa aqui? Também não. O RIP que executa aqui tem alguma coisa com o RIP que executa aqui? Não. A despeito de você ter um protocolo, um determinado protocolo, seja ele o RIP, seja ele o OSPF, executando em vários desses sistemas autônomos, as instâncias são independentes entre si. Ou seja, o RIP que rola aqui não tem nada a ver com o RIP que está executando aqui.
Perfeito? Então, é comum você ter vários protocolos de roteamento do tipo IGP. É comum que vários sistemas autônomos executem um mesmo protocolo, mas esse protocolo, cada instância é considerada separadamente, é independente uma da outra. Perfeito? Bom, sem mais delongas, vamos dar uma olhada então no RIP, que seria o Routing Information Protocol, ou Protocolo de Informação de Roteamento. Bom, para a gente estudar o RIP, vamos dar uma olhada primeiro quem que é o RIP. O RIP, pessoal, é um IGP que implementa um algoritmo chamado algoritmo de Bellman-Ford. Bom, o protocolo de roteamento ele implementa um algoritmo, tá certo? Qualquer protocolo de roteamento. Então, no caso do RIP, ele implementa um algoritmo de Bellman-Ford. Bellman-Ford, esse algoritmo ele pode ser caracterizado como o seguinte: ele não requer o conhecimento completo da topologia de interconexão. Então, um determinado roteador, para ele conseguir ter rotas para cada uma das redes que fazem parte daquele sistema autônomo, misteriosamente ele não precisa saber de toda a topologia da interconexão. O conhecimento da topologia de um roteador se limita ao conhecimento dos seus vizinhos. Tá? O algoritmo de Bellman-Ford ele é classificado como algoritmo de vetor de distâncias, ou Distance Vector. E eu vou explicar para vocês por que é que existe esse nome. Tá? Muito bem. No RIP, o custo de uma rota, porque cada rota possui um custo, né? Cada rota aprendida via RIP possui um custo. O custo corresponde à quantidade de roteadores que separa aquele roteador de um determinado prefixo. Lembrando que a rota é uma rota para um prefixo, para uma rede. De tal sorte que, do ponto de vista do RIP, uma rede que está diretamente conectada, ela tem um custo igual a zero. Do ponto de vista daquele roteador, ele não precisa passar para nenhum roteador um datagrama endereçado daquela rede. Faz sentido, né? E a gente tem também o conceito de redes inatingíveis. O que acontece? O RIP ele sofre de um problema potencial, problema que pode acontecer, não é comum acontecer, mas ele pode acontecer. E por conta desse problema, que é chamado de contagem até o infinito, a gente estipula um valor para um custo infinito, ou seja, uma rede que está diretamente, que é impossível se chegar até ela. Então, em termos do RIP, uma rede inatingível, uma rede que não é possível você enviar um datagrama para ela, porque nunca vai chegar naquela rede, tem um custo igual a 16. Perfeito? Basicamente, o RIP ele funciona fazendo com que a cada 30 segundos, mais ou menos, um roteador anuncia a entrada da sua tabela de rota para os seus vizinhos. Isso para anunciar que ele conhece um determinado prefixo. E é por isso que o vizinho vai saber como ele chega naquele prefixo. Perfeito? Antes da gente ver isso aí bem direitinho, a gente precisa saber que o RIP possui duas versões, o RIP V1 e o RIP V2, que tem ali, além do nome, né, das versões, são as RF6, que são os documentos que descrevem esses protocolos. A RFC 1058 define o RIP V1 e a RFC 1723 define o RIP V2. Só que na prática, o que a gente tem contemporaneamente, se é que a gente tem ainda o RIP ele perdeu popularidade, ele continua sendo um protocolo muito importante do ponto de vista conceitual, mas ele perdeu perdeu uma certa popularidade porque ele é um protocolo que é utilizado para sistemas autônomos de pequeno porte, justamente por conta
desse problema de contagem até o infinito e pelo fato das pessoas definirem que uma rede inatingível é uma rede com custo igual a 16, uma rota para uma rede com custo igual a 16. Então, no RIP, na prática, cada roteador ele pode rotear datagramas para redes que se encontram até no máximo 15 roteadores de distância. Você pode pensar que é muita coisa, né? Mas em termos do que as pessoas entendem como sistemas autônomos de médio e grande porte, isso aí é um sistema autônomo de pequeno porte, tá? Então, a gente tem o RIP V2, que é o RIP que é utilizado na prática, o RIP V1 não é utilizado na prática, e não mais se o RIP V2 continua sendo utilizado na prática, mas não é de uma forma tão pujante assim, tá certo? Mas é um protocolo muito bacana de se estudar, tá? Vamos dar uma olhada então como é que funciona o RIP? Para isso a gente precisa de uma interconexão com 3 redes. Vamos imaginar que isso aqui seja um sistema autônomo, tá? E o RIP execute aqui dentro. É evidente que isso é muito pequeno, essa interconexão de redes, era muito pequena para ser um sistema autônomo, na verdade. Mas a gente vai considerar isso aqui para efeitos de estudo. Você tem então 3 redes, 0, 12, 12, 12, 0 e 2, 2, 2, 0. A gente já viu essa interconexão antes, não é? Pois bem, o que a gente viu? A gente viu também que o roteador R1 e o roteador R2, eles possuem suas tabelas de rotas orgânicas que se resumem a conter as redes às quais eles estão diretamente conectados, não é? Então, R1 está diretamente conectado às redes 1110/24 e a 12.12.12.0/24. E R2 está diretamente conectado às redes 2220/24 e 12.12.12.0/24. Perfeito? O que a gente vai fazer? A gente vai configurar em R1 e em R2 o RIP. Tá certo? A gente vai ativar o RIP nesses dois roteadores. Não vou mostrar como é que se faz isso, porque isso envolve comandos, né? Assim como, por exemplo, a gente tem aqui a tabela de rotas. A gente usou um comando aqui, o show IP route, né, do iOS da Cisco. Não, fizemos isso aqui com roteadores da Cisco. E a gente vai usar também o iOS para ativar o RIP em R1 e em R2. Tá? E vamos fazer uma análise baseada em anúncios de cada prefixo por vez. De tal sorte que a gente tem o seguinte. Por exemplo, aqui a gente vai estudar os anúncios que são relativos a 1110/24. Então a gente destaca aqui o prefixo e omite os demais para não poluir muito o desenho, né? Então aqui R1 ele tem uma tabela de rotas que tem 1110 e 12.12.12.0, né? Como sendo as redes às quais ele está diretamente conectado. Perfeito? O roteamento por RIP é muitas vezes chamado de roteamento por rumor ou roteamento por fofoca, digamos assim, né? Então o que acontece? O RIP, aqui em R1, ele vai olhar para o pessoal aqui da direita e ele vai dizer aqui para R2 o seguinte: ó R2, eu conheço aqui o prefixo 1110/24. E para você, esse prefixo estará acessível com custo igual a 1. Então, como se fosse R1 fofocando, digamos assim, para R2 que ele conhece esse prefixo aqui. Perfeito? Tudo bem? De maneira geral, a gente pode dizer que quando o roteador ele anuncia um prefixo, o custo correspondente àquele prefixo vai ser igual ao custo da rota na tabela de rotas, acrescido de 1. O que é que isso quer dizer aqui? Como eu falei, por exemplo, para o caso do roteador R1, essa rede aqui, ela não está diretamente conectada? Está diretamente conectada, não está? Tá.
Isso quer dizer que, em termos do RIP, o custo até a rede 1110/24 a partir de R1 seria zero, certo? Eu digo seria zero por quê? Porque o custo ele só tem sentido para um determinado protocolo. Como uma rede está diretamente conectada, você não tem nenhum custo aqui, mas para o RIP é como se tivesse um custo igual a zero. Quando R1 vai anunciar esse prefixo para cá, ele pega esse custo, esse suposto custo, que seria zero, e acrescenta 1. Então ele está dizendo aqui para R2, olha, eu conheço 1110/24 e para você R2, o custo para você chegar nela é 1. De fato, se você olhar sob a ótica de R2, quantos roteadores R2 precisaria ultrapassar para chegar em 1110/24? 1, né? Que é o próprio R1. Perfeito? Então, quando um roteador ele recebe um anúncio, ele vai adicionar o prefixo à tabela. Então, por exemplo, R2 agora passa a adicionar o prefixo 1110/24 à sua tabela de rotas. Perceba que em termos do iOS, ele marca essa entrada aqui com R, para dizer que ela foi aprendida via RIP. Do ponto de vista do RIP, o custo para se chegar em 1110/24, isto é, a quantidade de roteadores que é preciso ultrapassar a partir de R2 para se chegar em 1110 é 1. E o próximo salto, lembra do próximo salto? O próximo salto a partir de R2 para se chegar em 1110/24 é quem? É 12.12.12.1, que é o endereço de R1 aqui vinculado, associado a essa interface. Perfeito? A mais ou menos, a cada 30 segundos, mais ou menos, R1 envia uma mensagem parecida com essa. E quando eu aciono o RIP em R2, a mais ou menos 30 segundos, ele envia esse anúncio aqui à direita dele. Você pode imaginar, mas Elcio, quem é que está à direita de R2? Ninguém. Mas se tivesse alguém à direita de R2, imagina se eu colocasse aqui um R3 à direita de R2, R3 receberia um anúncio por parte de R2 dizendo que R2 conhece o prefixo 1110/24 e, sob o ponto de vista desse R3 aqui fictício, a quantidade de roteadores que precisaria atravessar para se chegar até o prefixo 1110 seria igual a 2 roteadores, que de fato são R2 e R1. Perfeito? Então é bem simples, né? Eu posso modelar isso aqui matematicamente, mas não ficaria tão simples de mostrar, não. É mais fácil assim. Vamos agora analisar os anúncios relativos a 2220/24. Tá certo? É essa rede aqui. Como eu falei para vocês, eu vou desconsiderar, né, o nome aqui, o número das redes, os endereços, sempre para uma questão de não poluir muito o desenho. O que acontece? Aqui vocês estão vendo que R2 está falando para o pessoal aqui à esquerda dele, que ele conhece o prefixo 2220/24, que está aqui na tabela de rotas, como consta como uma rede diretamente conectada, e que quem for receber esse prefixo, esse anúncio, perdão, que no caso é R1, que a quantidade de roteadores a partir desse roteador que se precisa atravessar para chegar a 2220/24 seria quem? Seria um roteador, que no caso é o próprio R2. Perfeito? Quando o R1 chega e recebe esse anúncio, ele acrescenta esse prefixo à sua tabela de rotas. Então ele diz, olha, eu consigo agora chegar em 2220/24 com custo igual a 1. E para eu chegar nesse prefixo, o que é que eu tenho que fazer com um datagrama que é endereçado a esse prefixo? Eu tenho que
enviar ele para 12, 12, 12, 2. Quem é 12, 12, 12, 2? É R2. Mais precisamente este endereço aqui de R2. Tudo bem? Então, pelo que vocês estão vendo aqui, tanto o R1 aprendeu como se chega em 2220/24, quanto R2 aprendeu como se chega em 110/24. Veja, eu não coloquei manualmente essas entradas. Essas entradas foram colocadas automaticamente a partir da configuração do RIP. E da mesma forma que eu falei com R1, periodicamente, R2 a cada 30 segundos mais ou menos, ele vai enviar essa mensagem para R1 e a cada 30 segundos R1 vai enviar essa mensagem aqui à esquerda dele, dizendo para um roteador fictício aqui, digamos assim, um R0, que ele conhece um prefixo 2220/24 e que para esse roteador fictício, o R0, ele estaria dois roteadores separados do prefixo 220/24. Perfeito? Tudo bem? R1 e R2 também anunciam o prefixo 12.12.12.0/24. Tanto o R1 anuncia à esquerda dele, quanto o R2 anuncia à direita dele. Em cada caso, eles estão dizendo o quê? Que eles conhecem o prefixo 12.12.12.0/24 e que, a partir deles, a quantidade de roteadores, quer dizer, para os fictícios roteadores que receberiam esses anúncios, a partir desses roteadores, eles teriam que atravessar um roteador para chegar em 12.12.12.0/24. Né? Para o fictício roteador R0, ele teria que atravessar o R1, e para o fictício roteador R3, ele teria que atravessar o R2. Perfeito? Então, é assim que acontece o processo de descoberta de novas rotas. Você tem tanto esse processo de inserção dinâmica de rotas para prefixos, como eventualmente você tem uma remoção desses prefixos. Se de repente, vamos supor, essa rede aqui, a 2220, ela deixasse de existir, R2 iria comunicar isso aqui para R1, que iria tirar essa rota da tabela de rotas. Perfeito? De maneira muito simplificada, é assim que o RIP funciona. Evidentemente, a gente mostra esses anúncios, cada prefixo por vez. Mas, por exemplo, quando você tem um sistema já convergido, ou seja, um sistema em que todo mundo sabe de todos os prefixos, a gente tem, por exemplo, R1, a cada 30 segundos ele anuncia o prefixo 2220 e o prefixo 12.12.12.0 em uma única mensagem para quem esteja à esquerda dele. Não tem ninguém, né? Não tem ninguém. Nesse momento não tem ninguém, mas poderia ter. Por outro lado, ele anuncia o prefixo 110 para R2. R2, por sua vez, a cada 30 segundos mais ou menos, ele anuncia os prefixos 1110 e 12.12.12.0 à sua direita, enquanto que anuncia o prefixo 2220 à sua esquerda. Certo? Quando a gente vai analisar o RIP, é sempre bom a gente fazer uma análise dos anúncios para cada prefixo separadamente. Por quê? Porque é muito fácil você se embananar quando você vai fazer essa análise. Tá certo? Então você analisa cada prefixo separadamente e depois você combina. Tá? Agora, como eu falei para vocês, uma mensagem RIP, um anúncio RIP, ele pode, e de fato, sempre que é possível, ele contém vários prefixos. Tá? Existe uma forma de você silenciar o envio desses anúncios aqui.
Se você tem bastante certeza que nunca vai haver ninguém à esquerda de R1 nem à direita de R2, você pode silenciar, existem comandos para você silenciar o envio desses anúncios RIP por parte de R1 e R2 nessas determinadas interfaces. Continuam se valendo esses anúncios aqui. Isso é muito importante porque o que acontece? A R2 vai saber da existência de 1110 por conta dessa mensagem e, na verdade, R2 conta que R1 continue mandando essa mensagem a cada 30 segundos, mais ou menos. Se R1 não mandar essa mensagem a cada 30 segundos, a partir de um determinado tempo, R2 vai entender que houve algum problema e ele vai retirar essa rota da tabela de rotas dele. Perfeito? Então é importante que essas mensagens elas continuem sendo enviadas. Se elas não forem enviadas, os roteadores vão entender que houve algum problema com uma rota para aquele prefixo e os roteadores vão tender a tirar aqueles prefixos da tabela de rotas deles. Tá bom? Tudo bem? Então, essa é a forma de trabalho do RIP, considerando uma interconexão pequenininha, uma interconexão com 3 redes. Agora eu vou fazer uma interconexão com 4 redes. O que acontece? Da mesma forma que acontecia anteriormente, a gente tem o quê? A gente tem aqui 3 roteadores cujas tabelas de rota contêm apenas as redes às quais eles estão diretamente conectados. Perfeito? Então a R1 se conecta a 1110/24 e a 12.12.12.0/24. R2 se conecta a 12.12.0/24 e a 23.23.23.0/24. E R3 se conecta a 23.23.23.0/24 e a 33.30/24. Perceba, o que acontece? Isso aqui está errado, não tem esse custo aqui não. Mas o que acontece aqui? O que acontece é o seguinte, a gente está usando uma forma muito intuitiva de representar redes, né? Então, por exemplo, entre R1 e R2, qual é a rede? 12, 12, 12, 0. Entre R2 e R3, qual é a rede? 23, 23, 23, 0. Né? Isso é puramente ilustrativo, tá? Então, assim como é ilustrativo, você ter uma máscara /24 entre redes ponto a ponto. Normalmente a máscara é /30. Mas isso não importa. O que importa é a gente ter uma maneira fácil de se lembrar dessas redes. Então, vamos lá? Vamos pegar, por exemplo, o prefixo 1110/24. O que acontece? A gente tem esse prefixo aqui sendo anunciado de R1 para R2. Então, perceba que ele está sendo anunciado com custo 1. R2 ele absorve esse prefixo, né? Então fica aqui para R2 1110/24, tendo como próximo salto 12, 12, 12 e 1, com custo igual a 1, porque de fato o que ele tem que quantos roteadores separam R2 desse prefixo? 1, que é o próprio R1, não é verdade? E quando chegar a hora de R2 enviar a sua tabela de rotas, ele vai enviar esse anúncio aqui, né, do prefixo 1110/24 com custo 2 para R3. E aí R3 adiciona 1110/24 a sua tabela de rotas, tendo como custo, próximo salto 23, 23, 23, 2, ou seja, esse endereço de R2 aqui, e tendo custo igual a 2. Né? Como eu falei para vocês, quando um roteador ele vai anunciar um prefixo, ele pega o custo que tem na tabela de rotas dele e acrescenta 1. Então, vai ficar 2 aqui. Da mesma forma, R3, quando ele vai anunciar 1110/24 à sua direita, o
que é que ele vai fazer? Vai pegar esse custo aqui, que é 2, e vai adicionar 1. Então fica 3. Perfeito? Qual é o objetivo desse exemplo aqui? O objetivo que eu tenho esse exemplo aqui para vocês é o seguinte. Se você pensar, vamos lá, pensa aqui do ponto de vista de R3. Você é R3. Vamos antropomorfizar o roteador. Você é R3. O que você conhece dessa interconexão? O que você conhece é que você tem essa rede aqui, 3330, e que você tem essa rede aqui, ó, 23, 23, 23, 0, e que você tem, unindo você a essa rede, né, você tem R2. A topologia que R3 conhece e sempre vai conhecer vai ser restrita à vizinhança dele, ó, vai chegar até aqui. Perfeito? R3 ele não sabe exatamente o que é que tem à esquerda de R2. Por isso que eu falo que o RIP é um protocolo que implementa o algoritmo de Bellman-Ford, e o algoritmo de Bellman-Ford ele é um algoritmo que ele permite, que ele pressupõe que o conhecimento seja restrito, conhecimento da topologia da rede, da interconexão de rede, ele seja restrito à vizinhança dos roteadores. Então o R3 não conhece em detalhes o que está além da sua vizinhança. Mas perceba que o protocolo ele é forte o suficiente para fazer com que R3 saiba que além de R2 exista um prefixo chamado 1110/24. Perfeito? E que após R2, ele sabe que após R2 tem mais um roteador, né? Porque custa 2. Então, aqui é 1 e vai ter um roteador aqui que separa, esses dois roteadores separam R3 desse prefixo aqui. Agora, R3 não sabe que roteador é esse, ele não sabe. E não sabe qual é o prefixo que separa esse roteador de R2. Mas ele sabe que qualquer datagrama endereçado a 1110, ele tem que enviar para 23, 23, 23, 2, ou seja, ele tem que enviar para R2. Não é interessante isso? Né? Então, o RIP, ele é um protocolo que, por exemplo, se você fosse pensar numa analogia em termos de tráfego rodoviário, você vai ali, você vai saindo de Mossoró, você vê assim, uma placa dizendo Natal 269 quilômetros, né, em linha reta. Você sabe que para você chegar em Natal, a partir daquela placa, você tem que ir reto, né, você tem que passar por ela em linha reta, e que a Natal estará a 260 quilômetros após aquela placa. Mas você não faz a mínima ideia de quais são as cidades que separam você, pelas quais você vai ter que passar até chegar em Natal, né? Então, é esse conhecimento restrito da topologia a que eu me referi quando eu falei sobre o algoritmo de Bellman-Ford, né? R3, ele conhece até aqui. Depois daqui, ele não tem um conhecimento exato da topologia da interconexão. Vamos falar, por exemplo, agora dos anúncios relativos a 3330/24. Então, ó, repare, R3 anuncia a cada 30 segundos, mais ou menos ele anuncia. Então, aqui 3330/24 com custo 1. Chega em R2. R2 entende aqui que ele consegue chegar em 3330, né? Via 23, 23, 23, 3, ou seja, via R3. E quando chegar na hora de enviar seus anúncios, R2, a cada 30 segundos aproximadamente, ele vai enviar um anúncio, né?
3330/24 com custo 2, que é o quê? Que é esse custo 1 somado mais 1, custo 2. Chega aqui em R1 absorve aqui essa rota, né? Então, ele vai passar a conhecer uma rota para 3330/24 com custo 2. E qualquer datagrama que R1 receba endereçado a 3330/24, ele vai enviar para R2, ou seja, 12, 12, 12, 2. E a cada 30 segundos, R1 também vai anunciar esse prefixo aqui para o pessoal à esquerda dele. Tá certo? Ele vai anunciar o quê? 3330/24 com custo, isso aqui está errado, é o custo 3, que seria custo 2 mais 1. Perfeito? Tudo bem? Então, isso aqui é um 3, tá, pessoal? Beleza, o que acontece aqui? O que vale para R3 vale para R1 também. O que acontece? R1 sabe que qualquer datagrama endereçado a 3330/24, ele tem que mandar para R2. Perfeito? E ele sabe que o que separa, que depois de R2 tem mais um roteador para se chegar no prefixo 3330/24. Não é verdade? É verdade. Mas veja, em detalhes, R1 não sabe absolutamente nada do que acontece, ou pelo menos em detalhes, o que acontece após R2. Ele sabe que o prefixo é atingível depois de R2 e passando por um outro roteador, mas ele não sabe, R1 não sabe que roteador é esse. R1 não conhece R3. Perfeito? Ele não conhece R3. Tranquilo? Beleza? Repetindo, esse custo aqui é 3, tá, pessoal? De boas? Vamos agora dar uma olhada nos anúncios relativos a 12.12.12.0/24. Quem que anuncia esse prefixo? Tanto o R1, que anuncia à sua esquerda, como o R2, que anuncia à sua direita. Tanto o R1 como o R2 já possuem esse prefixo aqui na sua tabela de rotas. Quem vai passar a incorporar esse prefixo é R3. R3, então, vai ter um prefixo para uma rota para 12.12.12.0/24 com custo 1, tendo como próximo salto 23, 23, 23, 2, ou seja, R2. Perfeito? E agora a gente vai ver os anúncios relativos a 23, 23, 23, 0. Quem que anuncia esse prefixo? Tanto o R2, que anuncia à esquerda dele, quanto o R3, que anuncia à direita dele. Tanto o R2 como o R3 tem 23, 23, 23, 0 como sendo diretamente conectados. Esse prefixo está diretamente conectado a eles, tá certo? Quem que vai aprender sobre esse prefixo? R1. R1 aprende uma rota para 23, 23, 23, 0/24, tendo como próximo salto R2. Tudo bem? Se a gente reunir todos os anúncios, a gente vai chegar nisso aqui, ó. Tá? Mas como eu falei para vocês, é fácil de você se embananar aqui. Certo? Então, o que a gente faz? A gente sempre analisa anúncio a anúncio. Tudo bem, pessoal? Então, é isso. O que eu ia falar para vocês hoje sobre, agora nesse momento, sobre RIP, seria isso aí. RIP é um protocolo bastante fácil, né? Aí você pode perguntar, mas Elcio, vem cá. O que tem a ver esses custos aqui? Por que eu estou colocando esses custos? Né? Veja, eu quero falar duas coisas para vocês. A primeira coisa que eu queria falar é o seguinte. É que o algoritmo ele é classificado como vetor de distâncias, né? Vetor de distâncias é um nome que não é muito bacana não. E o pessoal de redes tem um problema com relação a batizar as coisas. Eles não batizam com nomes muito emblemáticos, não. Mas vetor de distância é pelo fato de que você tem, em uma determinada mensagem, várias entradas, vários prefixos, e acompanhados de cada um desses prefixos estão os custos ou as distâncias
até cada um deles, tá? Então, por exemplo, um custo igual a 2 significa que daquele roteador que tem aquela entrada com custo igual a 2, o prefixo está a uma distância de 2 outros roteadores dele até se chegar àquele prefixo. E por que é que você tem esses custos, né, em cada um desses anúncios? Por quê? Eu não mostrei aqui para vocês, para não complicar, porque isso é uma visão introdutória, né? Mas um determinado roteador, a depender da topologia, ele pode receber 2 anúncios para um mesmo prefixo vindo de 2 roteadores diferentes. E quando um roteador ele recebe 2 ou mais anúncios para um mesmo prefixo, vindo de roteadores diferentes, o que é que acontece? Ele escolhe a rota que possui o menor custo. Então é por isso que os anúncios possuem custo. Tá certo? Então ele escolhe o menor custo. Como aqui a gente não tem esse problema, porque a gente tem uma topologia linear, né? Por exemplo, se você pensar que R3 vai sempre receber um anúncio de 110/24 de R2, que vai sempre receber de R1. Então isso não vai... Você pode até pensar que esse custo seria meramente decorativo, na verdade, mas ele não é não. Você pode ter topologias em que um roteador receba 2 ou mais anúncios para o mesmo prefixo com custos diferentes. Nesse caso, ele vai escolher o menor dos custos. E é por isso que a gente tem os custos. Tudo bem? Então é isso, pessoal. Daqui a pouquinho a gente fala sobre um outro IGP, que é o OSPF. Grande abraço a todos e até mais. Muito bem, pessoal. Vamos fazer agora um laboratório sobre o RIP. Para isso, a gente considera aqui a tabela de rotas de R1 como sendo a tabela de rotas que contempla apenas as redes às quais R1 está diretamente conectado. Então, não tem uma rota para 20.000, perfeito? Mesma forma, aqui em R2, eu também só tenho uma rota para as redes que estão diretamente conectadas a R2, ou seja, a 12.12.12.0 e a 20.000. Eu não tenho uma rota para 10.000. Então, qual é o efeito disso? O efeito disso é o seguinte: quando eu quiser, por exemplo, enviar um datagrama aqui a partir de 10.002 para 20.002, eu não vou conseguir, tá? Aqui o destino está inatingível. Eu tenho que ter uma rota em R1 apontando para 20.000 e uma rota em R2 apontando para 10.000. Só que eu não vou fazer isso agora colocando inserindo manualmente essas rotas. Eu vou usar o RIP. Então eu preciso configurar o RIP em R1. Então eu venho aqui em R1. E configuro o RIP dessa forma. Escolho a versão. Coloco um comando para ele anunciar as rotas com as máscaras corretas. E agora eu vou dizer quais são as redes que eu quero anunciar. Eu quero anunciar 10.000 e a 12.12.12.0. Perfeito. Por outro lado aqui em R2, vou fazer um procedimento análogo. Defino a versão como sendo a versão 2. Envio um comando para ele anunciar as rotas com a máscara correta. E vou anunciar as rotas, as redes, né? Os prefixos. Eu vou anunciar 20.000 e 12.12.12.0. Então, 20.000 e 12.12.12.0. Perfeito? Boas? Bom, isto feito, eu vou inspecionar aqui a tabela de rotas de R1.
Vamos ver se a gente tem uma rota nova aqui. E de fato a gente tem, ó. A gente tem uma rota para 20000, passando por 12.12.12.2. Isto é, passando por R2. E com custo igual a 1. Por outro lado, em R2, nós temos uma rota aprendida via RIP para 10.000, passando por 12.12.12.1, ou seja, passando por R1, tendo como custo 1. Tranquilo? Então agora os dois roteadores estão equipados com rotas para as redes extremas. Então, vamos repetir aqui o que a gente fez, tentando agora pingar a máquina 20002 lá do outro lado, né? Vamos ver se a gente consegue. Agora a gente consegue. Tá? Isso por quê? Porque a gente configurou o RIP em ambos os roteadores e eles passaram a trocar rotas. Tudo bem?